Agora olhamos o fenómeno religioso e a territorialidade, é uma relação que se define e altera as identidades. Está connosco o Alfredo Teixeira, que coordena a obra Religião, Território e Identidade, Contextos Metropolitanos. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, este livro, publicado pela Imprensa Nacional, que é um estudo e de vários autores, fala-nos de uma realidade em mudança, de uma mutação que está ela própria a mudar as identidades das pessoas. Olhamos hoje a realidade em que estamos inseridos de forma diferente daquilo que acontecia há algumas décadas atrás. Sim, de facto, esta obra, que se insere, de facto, numa coleção da Imprensa Nacional, uma coleção de estudos de religião que foi iniciada na altura pelo meu colega José Tolentino Mendonça e que, de alguma forma, quer promover, numa editora que tem uma missão pública, quer promover, de facto, o conhecimento das religiões, da religião, do fenómeno religioso. E, neste caso, este é o último volume, centramos-nos bastante nesta equação. Enfim, o fenómeno de transformação das práticas do território, a forma como habitamos, sobretudo no universo, enfim, das dinâmicas de metropolização, que impacto tem isso nas identidades religiosas? E, de facto, este estudo é um estudo que é um ponto culminante depois daquilo que fizemos em 2018 e 2019, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Na altura, desenvolvemos um estudo por amostragem, uma amostra representativa da população da área metropolitana de Lisboa. E agora aqui desenvolvemos isso, não apresentamos apenas números, desenvolvemos muito mais tudo aquilo que diz respeito à interpretação desses números. E, de facto, é muito interessante perceber que esta área metropolitana de Lisboa é, digamos, uma área bastante singular do ponto de vista das dinâmicas religiosas. Porque nós já, num estudo que eu coordenei com o patrocínio da Conferência Episcopal Portuguesa em 2011, nós tínhamos observado que mais de metade das pessoas sem religião habitavam este território, mais de metade dos evangélicos, por exemplo, habitavam esta região. Também grande parte daqueles que nessa amostra se identificavam como crentes sem religião habitavam esta região. Portanto, este esforço, uma espécie de zoom sobre esta região, a meu ver, traz uma enorme visibilidade para aquilo que é o problema da pluralização religiosa em Portugal e, ao mesmo tempo, também a recomposição das identidades existentes. Portanto, por exemplo, do ponto de vista da identidade católica, é muito interessante observar o que se passa aqui, porque provavelmente, tendo em conta que os fatores que caracterizam este território, porventura, são dinâmicas que também vão caracterizar outros territórios. De alguma forma, isto pode nos dar uma capacidade de projeção bastante interessante para aquilo que são essas dinâmicas de mudança nesta relação entre religião e território. Este é um trabalho que resulta da investigação, também do trabalho desenvolvido pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, da Universidade Católica, o CITER. Estamos a falar de uma interessante ferramenta pastoral também. Sim, é verdade, porque, de alguma maneira, grande parte daquilo que nos caracteriza diz respeito à forma como nos inscrevemos num território. E, por exemplo, para a Igreja Católica, é decisivo compreender que, de facto, os modos de habitar hoje se transformaram, porque grande parte das estruturas eclesiais foram construídas num modelo que podemos chamar de civilização paroquial, onde, de alguma forma, a relação das pessoas com o território era muito estável. Era, de alguma maneira, uma relação que não era muito pressionada pelas dinâmicas de mobilidade, pelas dinâmicas de novos residentes. Por exemplo, um dado curioso que é trabalhado neste livro diz respeito, por exemplo, a um facto que observamos. Nesta amostra representativa da população que habita este território, quando nós isolamos nessa amostra as pessoas
que vivem aqui há menos de 2 anos, nós temos um decréscimo enorme do peso relativo dos católicos. Enfim, já tínhamos verificado isso noutros estudos, ou seja, quando nós nas amostras nos centramos na população que habita há menos tempo num determinado território, o peso relativo dos católicos decresce extraordinariamente. O que quer dizer que, de alguma maneira, boa parte daquilo que nós podemos hoje ainda identificar como uma população católica portuguesa, porventura ainda está muito determinada por esses dinamismos antigos, tradicionais, de pertença a um território e de alguma forma, de uma vivência religiosa muito enraizada num território. O que quer dizer que, por vezes, esse tipo de identidade se revela pouco adaptado à situação de mobilidade, à situação que obriga a reconstruir essa identidade num outro território. E, portanto, do ponto de vista pastoral, parece-me claro que isso implica uma maior atenção à natureza das mobilidades que hoje nos caracterizam e implica, por exemplo, do ponto de vista das estratégias eclesiais, um maior investimento, por exemplo, nas dimensões de acolhimento e de acompanhamento das pessoas nos seus trânsitos. E, de facto, temos aí, enfim, penso que há muito que pensar nesse contexto. O próprio momento de sínodo que a Igreja vive pode dar uma contribuição e uma ajuda nesse sentido. O CITER também coordena aqui outras 2 publicações da coleção Cátedra Manuel Sérgio. E aqui percebemos também como o desporto, a ética, a transcendência estão elas também muito ligadas à formação destas identidades, sejam elas novas ou não tão novas, mas esta questão da mobilidade, do desporto, de algo a que habitualmente associamos a uma competência meramente física, afinal tem um arco de abrangência muito mais vasto. Sim, de facto, provavelmente parecerá estranho para alguns que a Faculdade de Teologia, no âmbito deste centro de investigação, tenha uma cátedra que reflete o desporto. Enfim, não será tão estranho se pensarmos que, por exemplo, desde o século XIX, os Papas se têm pronunciado sempre sobre o desporto. Ainda em 2018, o Dicastério para os Leigos e Família publicou um documento muito interessante a que deu o título Dar o Melhor de Si, que é uma reflexão cristã e humanística sobre o desporto. Mas, de facto, neste caso, esta Cátedra Manuel Sérgio, no fundo, é o modo como atualmente a Faculdade de Teologia coopera com o IPDJ numa reflexão que quer prolongar o pensamento do professor Manuel Sérgio, que muito em breve irá fazer 90 anos e que nos deixa um legado muito importante sobre uma reflexão humanística sobre o desporto, como uma prática aberta à transcendência. Claro que não necessariamente uma transcendência no sentido religioso, há uma dimensão de transcendência no desporto que diz respeito essencialmente à transcendência de si, à superação, mas de facto esse lugar humano tem sido um lugar muito importante para a própria reflexão cristã, para a reflexão teológica, enfim, basta recordarmos na metáfora da corrida que encontramos nos textos de São Paulo e mesmo a metáfora do treino, da ascese como treino que, enfim, está presente na espiritualidade cristã ao longo da história. Por isso, de alguma forma, este tem sido um lugar muito interessante para a Faculdade de Teologia, de encontrar no desporto um lugar onde o humano se diz na sua complexidade, onde encontramos uma discussão muito importante sobre os valores fundamentais que orientam as nossas vidas e, portanto, obviamente, sendo um lugar privilegiado, um laboratório onde podemos compreender o humano na sua complexidade, é obviamente um lugar teológico. Até o desporto como construtor de uma nova ética, não é? E da superação das situações de violência para o entendimento entre as Sim, um dos volumes que agora saiu, Desporto e Causa Comum, é precisamente um volume que analisa esta forte relação que o desporto pode ter,
quer com a nossa experiência de habitar uma casa comum, enfim, muito sob o impulso do pensamento do Papa Francisco na Laudato Si, mas também na Fratelli Tutti. A experiência desportiva com esta capacidade de construir valores universais que nos solidarizam, mas ao mesmo tempo a relação que o desporto pode ter com a mobilização para objetivos comuns que nos solidarizam. Porque, de facto, o desporto, em particular na sua dimensão de jogo, ajuda-nos a compreender esta dimensão fundamental que é aquela em que o outro, mesmo competindo connosco, não é um inimigo, é um outro sem o qual não podemos desenvolver a nossa própria atividade. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, há um princípio de solidariedade fundamental na prática desportiva que pode ser um lugar de inspiração para as nossas vidas, para as nossas práticas cotidianas. Aliás, o outro volume, o Comportamento Humano, que é um livro escrito pelo Jorge Araújo, enfim, os que conhecem a área do basquete reconhecerão nele, de facto, uma figura proeminente na construção do basquete em Portugal. E é um livro que trabalha, por exemplo, esta ideia de que a experiência do treino desportivo, como comportamento, é algo que pode ser transposto para outros domínios da nossa vida. Essa experiência fundamental que é treinar, é uma experiência que, de alguma maneira, não deve ser isolada apenas na prática desportiva, mas ela pode ser pensada, vivida noutras situações do nosso cotidiano. É, portanto, também uma reflexão nesta linha daquilo que pretendemos, que é uma reflexão, de facto, a partir de diferentes pontos de vista sobre o desporto, procurando perceber como é que ele é, de facto, um lugar de construção de nós, das nossas relações, das nossas sociedades. Muito bem, livros que vale a pena visitar, contributos importantes e estão disponíveis pela Universidade Católica Portuguesa Editora. Alfredo Teixeira, muito obrigado por esta presença hoje aqui no programa Eclésia.